Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais Universitária Esportiva. Eu sou Emanuele Madeira. E eu sou Neila do Rego Monteiro. No Boletim Esportivo vamos falar de rugby, porque já está marcada a data da final da Liga Nordeste de Rugby. E Tomás Bellucci está nas semifinais do Challenge de Braunschweig e você vai saber também como foi o Brasil no Pan-Americano Escolar em Guatemala. No Bola na Rede, Flávio Meirelles comentando a final da Libertadores. O Corinthians é o novo campeão do torneio e depois do jogo, alguns jogadores anunciaram aposentadoria ou saída dos times. E claro, o Campeonato Piauiense hoje tem semifinal entre Comercial e Flamengo na Arena Itacoatiara. E vamos falar das novidades do mundo do futebol. Parece que tem um nome bem conhecido sendo especulado para assumir a seleção francesa. Continua sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. O segundo Festival de Música Instrumental de Teresina apresenta Saideira Session, uma programação recheada com o melhor da música instrumental regional, de 3 a 7 de julho no restaurante Tambo Mambo, a partir das 10 da noite. Saideira Session do segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. A boa música espera você no Tambo Mambo, Rua das Tulipas 825 Jockey. Realização Prefeitura de Teresina, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio ao Tech Studio, Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Ela ainda não é uma veterana, longe disso, mas a judoca Mayra Aguiar, de 20 anos, se considera mais preparada para lidar com as pressões de uma Olimpíada do que há 4 anos, quando disputou os Jogos de Pequim. E a pressão só aumentou. 4 anos atrás, Mayra não passava de uma promessa que podia surpreender. Hoje a perspectiva de ganhar uma medalha é real. A gaúcha é a atual número 1 do ranking dos meio pesados, até 78 quilos, e vice-campeã do mundo em 2010. Em Pequim, Mayra confessa que viveu um pesadelo. Não via a hora da competição acabar, no caso dela, já na primeira luta. Agora a expectativa é diferente. Mesmo que chegue com um suposto favoritismo, a judoca brasileira está mais preparada para tirar de letra a pressão. A seleção brasileira de judô treina até sexta-feira no Instituto Reação, no Rio de Janeiro. E os judocas da seleção receberam uma dose de carinho ontem. Alunos do Reação, que durante toda a semana viram os treinos das arquibancadas, entraram no dojo para fazer uma homenagem. Eles levaram desenhos e medalhas para presentear os 14 judocas olímpicos. Os 18 sparrings que irão a Londres para ajudar nos treinamentos também receberam presentes das crianças que, sem querer, acabaram deixando alguns destaques sem medalhas. No dia 16, a seleção embarca para a Inglaterra, onde fará aclimatação em Sheffield. As competições olímpicas da modalidade começam no dia 28. E a pilota espanhola Maria de Vilota perdeu o olho direito em razão do grave acidente que sofreu durante testes da equipe de Fórmula 1 Marúcia na terça-feira, informou a escuderia. Logo após terminar os testes de aerodinâmica no aeroporto de Duxford, no leste de Londres, o carro da espanhola acelerou repentinamente e bateu com força contra a traseira de um caminhão da equipe que estava estacionado na área destinada ao staff. Segundo o comunicado, o estado de Maria é crítico, mas estável. Segundo testemunhas, a piloto bateu na traseira do caminhão que estava estacionado justamente para transportar o seu carro. Ela já havia terminado o percurso em linha reta e se dirigia em baixa velocidade para a área destinada ao staff da equipe. Mas o carro acelerou repentinamente e se chocou com o veículo. A plataforma colocada na parte traseira, que serve como elevador, caiu sobre o cockpit. De Vilota ficou desacordada, recebeu os primeiros socorros na pista e em seguida foi encaminhada em estado grave para o hospital de Edinburgh, em Cambridge. Com ferimentos no crânio e na face, ela precisou ser colocada em coma induzido e foi submetida a procedimentos cirúrgicos na noite de terça e na manhã de ontem. As razões do acidente ainda são desconhecidas e vão ser investigadas. De Vilota, de 32 anos, foi convocada pela Marúcia para realizar testes aerodinâmicos para o GP da Inglaterra, que acontece no próximo domingo, dia 8 de julho, em Silverstone. A pilota ingressou na Fórmula 1 nesta temporada como reserva dos pilotos Timo Glock e Charles Pic. Ela é filha do ex-piloto da categoria Emílio de Vilota. E foi confirmada a data da grande final da Liga Nordeste de Rugby.
A data foi definida após um consenso entre os representantes do AFC Potiguar Rugby Club, a Associação Maranhão Rugby e Carlos Eduardo Davoli, responsável pela organização da Copa do Brasil de Rugby, atual segunda divisão do rugby nacional. Inicialmente, a data estava programada para o dia 28 de julho. Devido à agenda de jogos da Copa do Brasil, a data teve de ser reajustada. Considerando que o campeão da Liga Nordeste vai ser o representante da região Nordeste na Copa do Brasil e receber o representante da região Sudeste em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A final da Liga Nordeste de Rugby entre AFC Potiguar Rugby Club e Associação Maranhão Rugby será no dia 14 de julho, às 15h30 em Natal, Rio Grande do Norte. E no dia 21 de julho acontece em Teresina a segunda etapa do Nordeste Sevens. O evento está confirmado para o setor de esportes da Universidade Federal do Piauí sobre a organização do time do UFP Rugby. Na primeira etapa, em Recife, o time feminino terminou na segunda colocação, atrás apenas do time A de Recife, enquanto o masculino terminou em quinto. Ontem, a Confederação Brasileira de Basquete confirmou o pagamento do seguro de Leandrinho. Com isso, o alarmador está liberado para defender a seleção brasileira de basquete e deve fazer sua estreia na preparação para as Olimpíadas de Londres, hoje, quando a equipe enfrenta o Chile em Buenos Aires. Para liberar o jogador, a Confederação teve de desembolsar $123 mil, aproximadamente R$245 mil. Por ser agente livre, ou seja, por não ter contrato com nenhuma equipe, o jogador, que terminou a última temporada da NBA atuando pelo Indiana Pacers, teve de fazer um seguro mais complicado do que o dos companheiros Anderson Varejão, Thiago Splitter e Nenê, que também atuam na Liga Profissional Americana. Desse modo, Leandrinho deve ser a novidade da seleção brasileira hoje, quando o Brasil estreia contra o Chile no Super 4 de Buenos Aires às 19h30. E às 22 horas, a Argentina encara uma equipe B da Espanha. Amanhã, às 22 horas, as duas equipes que vencerem hoje decidem o título do torneio. E às 19h30, os derrotados se enfrentam na disputa do terceiro lugar da competição amistosa, que serve como preparação para as Olimpíadas de Londres. O deputado Romário apelou à lei de acesso à informação para que o Comitê Olímpico Brasileiro divulgue os salários dos seus funcionários, por ser um órgão privado que recebe recursos públicos. Romário disse que seria simpático que houvesse essa transparência e que particularmente não trabalharia na CBF por menos de R$150 mil mensais. Ele finalizou essa fala perguntando se havia salários assim no Comitê Olímpico Brasileiro. E a pergunta foi ao presidente do Comitê Olímpico, Carlos Arthur Nussmann, na audiência pública de ontem na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Em resposta, Carlos Arthur Nussmann disse que são obrigados a colocar online ao TCU e ao CGU todas as informações financeiras com gastos públicos. Os dados são auditados e estão disponíveis. Mas como alguém que parece conhecer o funcionamento do órgão, Romário voltou a perguntar se nesses gastos disponíveis estão incluídos os salários. A resposta? Não. Disse Sérgio Lobo, diretor financeiro do Comitê Olímpico Brasileiro, um tanto constrangido, respondendo a pedido de Nussmann. A resposta resumida, seguida de rápido silêncio, deixou implícito que salários são pagos com recursos públicos, mas com a concordância dos órgãos de fiscalização do governo federal. Logo, devem se tornar públicos em obediência à lei de acesso à informação, concluiu Romário após a audiência. Sem revelar valores, Sérgio Lobo afirmou que parte dos recursos da lei Agnello Piva pagam salários do COB. Os recursos vindos das loterias federais contemplam o comitê com 904 milhões de reais no primeiro decênio, entre 2001 e 2011. Para essa operação interna, até agora desconhecida, o COB dispõe de dados de uma empresa especializada no assunto para calcular os salários de seus técnicos compatíveis com os de mercado, segundo Sérgio Lobo. A Lei Agnello Piva foi criada em 2001 e funciona da seguinte forma: 2% das arrecadações das loterias federais são repassadas aos comitês olímpicos e paralímpicos para aplicação e em projetos de esporte. As despesas são auditadas pelo Tribunal de Contas da União. No COB, um sistema de comunicação instantânea permite que técnicos do TCU acompanhem a movimentação da conta no mesmo momento em que o uso de determinado recurso é realizado. Bem complicada essa situação. Vem muito também da questão de passarem muito tempo na frente de um único comitê. O Carlos Arthur Nussmann já vai completar seus 23 anos à frente do Comitê Olímpico Brasileiro, tal como foi
Ricardo Teixeira à frente da CBF e como foi João Avelange à frente da CBF antes do Ricardo Teixeira, virou simplesmente uma monarquia, é passado praticamente de pai para filho. Quem sabe o próximo a assumir a CBF, no caso não seja o Romário ou o Ronaldo, que é mais provável. E temos aí uma péssima utilização da máquina pública, mais uma vez provada dentro do esporte. O esporte pouco se desenvolve por conta de tudo isso que acontece pelos bastidores. E o ex-pugilista Popó, deputado federal Acelino Freitas, foi contratado para comentar o boxe na Olimpíada, tanto na Record como no canal Record News. Mas vai fazer o seu trabalho aqui no Brasil. Não vai para Londres como nobre companheiro Romário. Para provar que nem todo mundo é santo. Ontem, pelas oitavas de final do Challenger de Braunschweig, no Saibro da Alemanha, o brasileiro número 80 do mundo derrotou o espanhol número 133, Daniel Munhoz de La Nava, por 2-0 com parciais de 6-4 e 6-4. E pelas quartas de final, Tomás Bellucci enfrenta o tcheco Jan Hasek, número 150 do ranking da ATP. Na rodada de estreia em Braunschweig, o brasileiro venceu o italiano Matteo Viola, número 149 do mundo, por 2-1. Convidado para disputar as Olimpíadas de Londres, Bellucci usa o torneio como preparação e para ganhar pontos no ranking mundial. Bellucci já jogou as quartas de final e passou fácil pelo tcheco Jan Hasek em sets diretos com parciais de 6-3 e 6-0. Contando com um bom aproveitamento de saque, com o qual venceu 78% dos pontos disputados, Bellucci pouco foi ameaçado neste fundamento, mas foi quebrado uma vez no primeiro set, no qual conseguiu bater o serviço do tcheco em 2 das 3 oportunidades que teve a seu favor. Segundo mais bem cotado para o título, o paulista tem pela frente o vencedor do confronto envolvendo o italiano Simone Bolelli e o espanhol Roberto Bautista Agut, que se enfrentam ainda hoje. Bellucci nunca mediu forças com o italiano e já fez 2 confrontos com o espanhol, com uma vitória para cada lado. Com sua campanha até então no saibro alemão, na qual soma 45 pontos por alcançar as semifinais, Bellucci vai subindo 2 colocações no ranking. Ele ainda pode conseguir uma ascensão bem maior caso saia de Braunschweig com o título, algo que deve alcançar o canhoto de Tietê para o 64ª colocação. Tá na hora do Bellucci ganhar e voltar a subir, porque ele tá caindo demais nesse ranking. A gente precisa de brasileiro mais acima. E tá cotado aí, é um dos nossos representantes na Olimpíada e tem que começar a se sair melhor nas competições. E se Federer passou com folga de um lado da chave, do outro não foi diferente. O sérvio Novak Djokovic venceu por 3-0 Florian Mayer. O jogo aconteceu ontem em Londres pelas quartas de final do Grand Slam de Wimbledon. Agora Djokovic encara Roger Federer nas semifinais de Wimbledon e quem vencer, além de garantir uma vaga na final, pode ficar com o primeiro lugar do ranking mundial. Ao sérvio só basta ir à final para ficar no topo da lista. Já o suíço precisa ser campeão do torneio. E o Brasil terminou em 4º lugar os Jogos Pan-Americanos Escolares na Guatemala, atrás das potências Venezuela, Equador e Guatemala, os 3 primeiros no quadro de medalha. O evento inexpressivo, com apenas 10 países e sem a participação da Argentina, reuniu atletas de 16 e 17 anos em 15 modalidades. Os brasileiros foram convocados pela CBDE, Confederação Brasileira de Desportos Escolares, e as principais medalhas vieram do atletismo e natação. A Olimpíada Escolar é realizada anualmente pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Já a CBDE se encarrega de organizar a delegação para eventos internacionais. O fato é que não existe incentivo ou integração dos desportos escolares e universitários com programas pedagógicos. Pois é nesse panorama que Brasília vai receber as Olimpíadas Escolares Mundiais, o Ginasiade, no ano que vem, mais uma invenção do governador Agnello Queiroz. Daí a gente vê mais uma vez a questão de muito dinheiro público sendo jogado pelo ralo. E a Confederação Brasileira de Ginástica anunciou ontem os nomes das 7 atletas que participarão do período de aclimatação dos Jogos Olímpicos de Londres. Envolvida em polêmica com o patrocinador oficial da seleção e previamente cortada do grupo, Jade Barbosa não teve o seu pedido público acatado e não vai participar dos Jogos. Sobre o episódio, Georgette Vidor disse que Jade deixou para resolver isso no momento em que não tinha mais como mudar.
Jade perdeu o tempo que era para ser resolvido esses problemas. Afirmou ainda que não pode ser na hora que a ginasta quer, quando ela quer. As desculpas só não adiantam. Os atos são mais importantes que as desculpas. Longe da polêmica, 7 atletas irão para o período de aclimatação, aproximadamente 115 quilômetros de Londres. Garantidas, Daniela Hipólito, Adrian e Bruna Leal terão a companhia de Etienne França, Laís Souza, Harumi Freitas e Daiane dos Santos, que brigam pelas 2 vagas restantes da equipe brasileira. E a seleção masculina de vôlei manteve a irregularidade na primeira fase da Liga Mundial na abertura da etapa final da competição. Ontem, os comandados de Bernardinho erraram muito e foram atropelados pela equilibrada seleção de Cuba por 3-0. A seleção cubana dominou completamente a primeira parcial, aproveitando-se dos seguidos erros brasileiros, principalmente no saque. Os cubanos mandaram no placar desde o início do set, estando à frente nas 2 paradas técnicas. Ainda apática, a seleção seguiu sendo presa fácil para Cuba no segundo set. Mantendo a irregularidade no saque, os brasileiros seguiram cedendo pontos à equipe adversária, que se manteve à frente do placar em toda a parcial. A terceira parcial deu a impressão que o Brasil iniciaria a reação na partida. Após abrir 8-5, porém, a seleção voltou a ceder pontos em erros para Cuba, que virou o placar antes mesmo do segundo tempo técnico, quando já venciam por 16-15. Agora, hoje, os comandados do técnico Bernardinho precisam de um triunfo sobre a Polônia em partida que vai ser disputada em Sofia, na Bulgária, às 11h30. Brasil, Cuba e Polônia foram o grupo F da competição, enquanto que a Alemanha, Estados Unidos e Bulgária, país sede, fazem parte da chave E. Nesta edição da Liga Mundial, Brasil e Polônia já duelaram em 4 oportunidades, já que também estavam no mesmo grupo na primeira fase, e os representantes europeus saíram vencedores por 3 vezes. E o atual campeão olímpico dos 100 metros, 200 metros e 4 por 100 metros, o jamaicano Usain Bolt, desistiu de disputar a próxima etapa da Diamond League em Mônaco no dia 20 desse mês, revelou seu técnico Glenn Mills. De acordo com o treinador, o recordista mundial dessas provas está com um leve problema. A notícia causa preocupação, principalmente porque as provas de atletismo nos Jogos Olímpicos de Londres começam no dia 4 de agosto. Em Pequim 2008, Usain Bolt conquistou a medalha de ouro nos 100, 200 e 4 por 100 metros, todos com quebras de recordes mundiais à época. E lembrando, mais uma vez, que acontece hoje o Arena Fight no Ginásio Verdão às 20 horas. O evento conta com 7 lutas, 6 delas com piauienses enfrentando lutadores de outros estados. No card de hoje, o piauiense Wellington Gigante luta contra Eudes Dias. Jefinho Urso encara Jefferson Jereba Venceslau. Mais um piauiense, Rony Menezes, enfrenta Nel Souza. Emanuel luta com Valdini Dias. E Sávio Blade encara Ildécio Mutante. Uriel Patrick enfrenta Amaury Júnior. E a luta principal acontece entre o estadunidense Randy Barroso e o Guilherme Rodrigues, do Rio Grande do Norte. O evento ainda tem a presença dos participantes do The Ultimate Fighter Brasil, Rony Jason, campeão do peso leve, e Gasparzinho. Aos que querem ir, os ingressos podem ser encontrados na Miracel Turismo, do Teresina Shopping, do Riverside Shopping, na Eugênio Fortes 24 horas, na Marco Informática, pelo site www.bilheteriavirtual.com.br e na hora do evento pode ser encontrada também na bilheteria do Ginásio Verdão. Universitária Esportiva volta já. Não perca! Show Amigo de Fé, Irmão, Camarada, pela recuperação do cantor Ronaldo Bringel. Participação dos maiores artistas do Piauí. Neste sábado, dia 7, a partir das 22 horas no Castelo Buffet. Informações 3223-9376. Ronaldo Bringel, Amigo de Fé, Irmão, Camarada. Impossível não ajudar. Apoio FM Universitária. Saber viver, saber viver. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos começar 2012 com os comentários de Flávio Meirelles, porque sim,
pode ser o fim do mundo. O Corinthians é o campeão da Libertadores da América. Bom dia, Flávio. Bom dia, Emanuele Madeira. Bom dia, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Flávio. Pois é, ontem o Corinthians, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, aniversário de 25 anos do 4 de julho, time piauiense, e aniversário da cidade de Piripiri, e uma data absolutamente histórica para os torcedores do Corinthians, para o clube, para os jogadores que decidiram o título da Taça Libertadores ontem contra o Boca. Jogando num Pacaembu lotado e lindíssimo, grande espetáculo da torcida corintiana. O Corinthians venceu o Boca Juniors por 2-0 e é o novo campeão da Libertadores. Inédito campeão. Inédito, um título que o clube persegue aí desde os seus primeiros momentos, há 102 anos. Desde 1977, certo? É um título que o torcedor corintiano já foi muito zombado, porque era um dos grandes clubes brasileiros que não tinha a Libertadores. Deixou de ser o Virgem das Américas, finalmente. Exatamente, agora já é um homenzinho o Corinthians. E numa partida, mais uma grande partida do time dirigido pelo Tite, mais uma grande partida de Emerson Sheik, esse cara que parece que é predestinado a ser decisivo nas finais. E o que deixa esse título mais especial ainda, além de toda a festa, além de ser uma coisa que o corintiano sonhava há muito tempo, é o time ter sido campeão de forma invicta, algo que só aconteceu outras 2 vezes na história da competição. E o Corinthians que, com essa vitória de ontem, com o título, veio para consagrar uma belíssima campanha que vem fazendo desde que o Tite assumiu na quando o time subiu da Série B. E foi de lá pra cá, o time vem mantendo uma regularidade, mesmo no seu persistente 1-0 em muitas diversas partidas, mais de 11 partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, e veio pra confirmar e levou o título de uma forma belíssima. Acontece um fenômeno, já aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Palmeiras e agora recentemente com o Corinthians. Essa história de se reerguer depois de um baque muito grande. Quando o Palmeiras caiu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e ele retornou à elite do futebol brasileiro, por 3 anos consecutivos o Palmeiras foi classificado para a Libertadores e chegou em fases decisivas de Libertadores. Não chegou à final, mas chegou em fases decisivas. Agora o Corinthians fez exatamente o mesmo. Caiu, se reergueu, campeão brasileiro, e agora fecha com chave de ouro um ciclo que, aliás, pode estar se fechando ou pode estar se abrindo uma era a isso, ainda, né? Ainda temos Tóquio. Exatamente. E é um trabalho muito bem feito do Tite, com certeza absoluta e sem dúvida alguma o melhor trabalho do Tite enquanto treinador na sua já longa carreira. E premia um time que não tem estrelas. Se você for parar pra pensar, quem é o craque do Corinthians? O Corinthians não tem um craque. Tem o Cássio, um goleiro que há 2 meses sequer jogava, foi reserva muito tempo na Europa, durante muitos anos. Tem o Alessandro, que é um cara contestado, inclusive pela própria torcida do Corinthians. O Chicão, que já foi um líder e depois caiu em desgraça com o próprio Tite, ficou fora durante muito tempo, voltou agora. Tem o Castan, que quando foi contratado junto ao Grêmio Barueri, ninguém apostava, e que agora, além de ter se tornado um grande zagueiro, já rendeu muito dinheiro aos cofres do Corinthians, foi vendido à Roma por 13 milhões. Fábio Santos, um cara desacreditado desde a base do São Paulo, onde ele era considerado uma promessa, não vingou e caiu em desgraça, e foi contratado e virou inclusive capitão do Corinthians em algumas oportunidades. Ralf e Paulinho, 2 achados desses olheiros do Corinthians. Inclusive eu me lembro, quando o Paulinho foi apresentado pelo Corinthians, ele disse, né, que eu me espelho muito no Zidane. Muita gente caçoou do Paulinho. E hoje o Paulinho dá aí uma volta por cima, fez parte, aliás, desde o ano passado vem fazendo ótimas partidas. E tem outro jogador que chegou na verdade ele chegou com muito moral, passou muito tempo em baixa e desde o ano passado ele é muito decisivo, o Danilo, que ontem fez um primeiro tempo muito apagado, Danilo. Mas no segundo tempo, quando ele deu um toque decisivo na bola, pronto, foi o primeiro gol do Emerson Sheik, que ele tocou de calcanhar, todo... Sem acreditar, exatamente.
E foi importantíssimo. Quem é que não lembra do gol do Danilo contra o Santos na semifinal? Que lhe rendeu a alcunha de Zidanilo pelo... Zidanilo, rapaz. O torcedor corintiano adora. E Flávio, o Romarinho vai ficar dependendo das lesões do Jorge Henrique, que ontem ele levantou do banco, tirou o colete e na hora que todo mundo pensava que ele ia entrar, o Tite foi, mandou ele vestir o colete novo e ele voltou pro banco. A gente falou isso semana passada e eu vou repetir aqui, é preciso ter calma com o Romarinho. O Romarinho não é o novo Romário, o Romarinho não é um fora de série, é um jogador que tem uma possibilidade, um potencial muito grande. Jogou muito no Bragantino, teve essa estreia emblemática em Libertadores na semana passada, mas por enquanto ele é só uma opção no elenco do Corinthians. Também não é para ficar esperando que o Romarinho vá ser convocado hoje para Londres. A convocação do Mano Menezes acontece hoje para Londres. Então, calma, o Romarinho ainda vai ter muito tempo aí para jogar. O ataque do Corinthians é muito mutante. Se você for parar para pensar, o que se imaginava do ataque do Corinthians há um ano seria Adriano e o Lee Edson. Hoje é o Jorge Henrique e o Alex. Não tem sequer um centroavante. Aproveitar que estamos falando de Libertadores, um dos personagens mais discretos, mas não menos importante, na campanha que trouxe o Corinthians o título mais importante da história, o zagueiro Leandro Castan está de saída do clube do Parque São Jorge. Como o Flávio já disse, já foi vendido, foi oficializado ainda não, né, Flávio? A venda? Já tá oficializado. Tá vendido pro Roma. Mas após de atuações consistentes que levaram o time a ganhar o campeonato, o defensor ressaltou que não pensaria em mudanças. Ele ainda disse que vai conversar com a diretoria e sexta-feira tem uma coletiva de imprensa para definir direitinho. E também, do outro lado, muito abalado após a derrota pro Corinthians e a consequente perda do título da Libertadores da América, Juan Román Riquelme anunciou que nos vestiários do Pacaembu que não joga mais pelo Boca Juniors. Ele já havia tuitado ontem mesmo, antes da partida, ao longo do dia, no Twitter oficial do Riquelme, já havia sido enviada a mensagem que hoje é última partida pelo Boca. E muita gente ficou em dúvida porque não tinha sido nada, não era uma coisa nada oficial. Mas agora com essa confirmação no fim do jogo, é o fim de uma era importantíssima do Boca Juniors. Porque a história do Boca Juniors, em Libertadores, inclusive, tem muito a ver com a história do Riquelme. Lembrando que o Riquelme, no time, ganhou 11... O Boca Juniors, com ele, ganhou 11 títulos, relembrando aí 3 disputados em continentais, 2000, 2001 e 2007, além do Mundial de Clubes em 2000. Ele pode estar indo para Arábia Saudita ou Catar, né? Ele afirmou que ama o clube, mas não tem nada a dar e acrescentar ao Boca Juniors e completou dizendo que não pode mais jogar pela metade. O apagão do Riquelme ontem, Flávio, pode ter sido um fator mais forte ainda para essa saída, porque o Riquelme ontem desapareceu em campo. O Corinthians é muito mais mérito do Corinthians do que um problema do Riquelme. O Corinthians em casa nessa Libertadores ele foi absolutamente perfeito. Apagou o Neymar, que é o melhor jogador das Américas, um dos melhores jogadores do mundo. Não seria tão difícil apagar o Riquelme. Na verdade, o Corinthians deu muito espaço no segundo tempo do primeiro jogo pro Riquelme. Essa que é a diferença. Ontem o time não deu espaço, não vacilou e venceu com certa tranquilidade. Não entrou na pilha argentina, como é costumeiro os times brasileiros entrarem, e foi muito seguro, um time muito maduro, muito concentrado. É a vitória e habilidade do Tite. Vamos falar um pouco também desse título, da questão da rivalidade dos outros times brasileiros que tanto zoaram o Corinthians, ele conseguiu ser campeão, e a rivalidade também ontem que não merecia o que aconteceu ontem no final do jogo, torcedores corintianos que foram atropelados no final do jogo. E é uma coisa que rivalidade tem que acabar. Acabou o jogo, tudo bem, o Corinthians foi campeão. Se você não concorda, você não tem que concordar. Os jogadores estão com o título, mas tem que respeitar a comemoração dos outros torcedores. E o mais irônico é que notícias hoje pela manhã já deram conta de que o motorista era corintiano e sem habilitação, o que é uma coisa mais sem noção ainda. Muito feliz bando de loucos, um feliz aí pela conquista, acabou pegando o carro sem habilitação e fez uma barbeiragem sem tamanho. Só para ilustrar um pouquinho desse lance da rivalidade dos pró-Corinthians e os contra-Corinthians, exatamente, que são os anti-Corinthians aí que a turma tem comentado.
Ontem, muitos bares de Teresina lotadíssimo. Bares que tradicionalmente transmitem os jogos e que a galera se reúne para assistir, lotado. Teve bar onde acabou o copo de vidro. Teve que ser serviço copo descartável. Bem tenso o negócio. E a torcida do Corinthians aqui pertinho na Gaviões da Fiel fez a festa. Passei lá em frente depois do jogo, tomou a rua. Realmente, Posto 6 também foi fechada a rua, Ronda Cidadão, polícia teve que ir lá para poder liberar. E também, falando já desse pessoal assistindo o jogo, também teve torcedores com a camisa do Boca Juniors. Muita gente com a camisa do Boca Juniors. Na hora que o Corinthians fez o primeiro gol, a galera tirou a camisa do Boca Juniors e começou a comemorar já o título do Corinthians. No segundo gol também começaram a jogar a camisa do Boca Juniors pra cima, já comemorando o título do Corinthians. É uma coisa que a gente não entende muito bem. Eu nunca tinha visto tanta camisa do Boca Juniors. E se não fosse camisa do Boca, tinha gente com camisa da seleção argentina. O torcedor é um barato, pô. Você não pode ter rivalidade. Tem que ter rivalidade, pô. É isso que dá zoação, é isso que dá a graça do futebol. Não pode partir pra agressão, porque, enfim, isso realmente não cabe no contexto. E vamos terminar o assunto Libertadores, vamos falar do jogo que importa hoje aqui no Piauí, Campeonato Piauiense, semifinal, segundo jogo entre Comercial e Flamengo. Exatamente, jogo decisivo, segundo jogo das semifinais do Campeonato Piauiense entre os dois clubes, e muito mistério por parte do Comercial. Comercial que vai ser o mandante, embora não jogue no Deusdete de Melo, vai jogar na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Falei com o Polozzi, já definiu a equipe? Eles, não vou falar nada. Assim, quem conhece o Polozzi sabe, ele muito dificilmente passa a escalação do time, a provável escalação. Mas ele sempre conversa, fala sobre o adversário, os descontentamentos dele, principalmente com a arbitragem, que é um aspecto que o Polozzi tem reclamado muito. Mas ontem ele não queria papo. Não deu indício nenhum de escalação, e como ele sempre muda o time ao longo do campeonato, praticamente não repetiu o time, é bem difícil a gente ter uma certeza em relação à formação que ele deve utilizar hoje contra o Flamengo. Independente dos jogadores que entrem em campo, a tarefa do Comercial vai ser dificílima. Tem que reverter um resultado que o Flamengo conseguiu construir na base do contra-ataque na semana passada. O Flamengo venceu por 4-1 e o Comercial precisa vencer por 3 gols de diferença. A torcida do Comercial espera que o Zé Rodrigues esteja inspirado, que o Tony ou o Juari, não sei qual dos dois vai jogar na frente lá do Zé Rodrigues, ou os dois vão jogar, porque já jogaram os dois juntos com o Zé Rodrigues. Enfim, é uma tarefa dificílima, e pelo Flamengo o grande destaque é que talvez Jorginho Paulista, que foi contratado para ser o cara do Flamengo no ano, deve ficar no banco do Samuel. Samuel entrou no último jogo e foi bem melhor do que as atuações do Jorginho Paulista dentro do time do Flamengo, que mais parecia se esconder em campo do que estar disposto realmente a ajudar o time. Se esconder e reclamar demais. O Samuel foi muito bem na partida contra o Comercial, jogou muito, apoiou com muita habilidade no ataque, passes precisos, e a tendência é que o time que jogue hoje em Piripiri seja exatamente o mesmo que venceu o Comercial no Lindolfo Monteiro por 4-1 na última semana. Os dois times sem nenhum desfalque. Sem desfalques, o Comercial não tem mais o João Gabriel, lateral esquerdo, que deixou o clube, e vai ser aí um problema essa lateral esquerda do time, porque não tem João Gabriel, o Ismael sofre resistência de boa parte da torcida, e o Thiaguinho não pode jogar porque ele foi contratado depois do fim das inscrições do campeonato piauiense. Pode ser que ele improvise alguém, ele já usou o Jefferson Pipoca improvisado pela esquerda, já usou o Romano ao longo de algumas partidas, enfim. Tarefa dificílima para esse Comercial. Lembrando que o João Gabriel fez ótimas partidas pelo Comercial e era um forte candidato a ficar com a vaga. Com certeza. E o Comercial que vem aí abalado por conta de declarações, por conta das derrotas que sofreu aí. E o time do Flamengo, pelo outro viés, que vem muito bem arrumado dentro de campo, vem com um time muito bem estruturado para essa segunda partida, que talvez leve bem mais fácil. A gente já até comentou isso. O Flamengo,
ainda com Danilo Queiroz, ele achou o time ideal para esse campeonato piauiense, com aquele meio campo bem sólido, com o Zusa, o Célio, Flavinho e o Bruno Potiguar, e o ataque com o Luiz Henrique, que atenta demais, e o Ítalo. É um time que tem jogado uma bola redondinha, o time tá bem redondinho. Assustou a torcida quando perdeu pro Comercial na última rodada do campeonato, porque o Comercial jogou com um time misto e o Flamengo tava completo, só não tinha o Luiz Henrique de titular. Muita gente ficou, o que aconteceu com o Flamengo? Vinha jogando bem, goleando e tal, e agora me faz isso, perde pro time reserva do Comercial, mas na semifinal, no primeiro jogo da semifinal, o time já voltou jogando muito bem. Vamos ver. Acho que o Flamengo leva, tá? A vantagem dele é muito grande. É difícil que o time vacile tanto assim, perder 3 gols de diferença numa partida decisiva, só mesmo se der aquele velho apagão. Flávio, falando de Flamengo, Copa Piauí começa dia 5 de agosto. Jorginho Paulista fica até lá ou já sai agora no final do Campeonato Piauiense? As informações de bastidores dão conta de que o Jorginho Paulista deixa o Flamengo ao fim do Campeonato Piauiense. Provavelmente deve voltar para o Rio de Janeiro, onde ele possui casa, e vai jogar, muito provavelmente, showball. É isso aí, amigos. E mais uma, como tá a questão dos times que vão participar da Copa Piauí, que tá acompanhando esse preparo, o time do Piauí que também tem muito jogador de fora, eles vão continuar aqui para disputar ou já estão indo embora também? Pois é, sobre a Copa Piauí, a gente já sabe que vai começar no dia 5 de agosto, foi comunicado pela Federação de Futebol do Piauí. Inclusive, haverá reunião entre os 6 clubes participantes na próxima semana, dia 12 de julho. Uma segunda chance aí pra Piauí e River, quem sabe? Exatamente. E pode pintar algum outro clube que não tenha se classificado pelo critério de ficar entre os 6 primeiros do Campeonato Piauiense. O 4 de julho, por exemplo, que ontem fez 25 anos de fundação, ainda não decidiu se vai participar da Copa Piauí. Na próxima segunda-feira, a diretoria se reúne para traçar aí o que ainda vai acontecer nesse 2012 e também em 2013. Se o 4 de julho não se dispor a participar da competição, ele deve ser substituído pelo Picos, que foi o 7º colocado do Campeonato Piauiense. Mas a tendência é de que o Colorado jogue e se manter a base, forte candidato aí ao título e a uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que a Copa Piauí abre o lugar para a segunda vaga do estado na Copa do Brasil. A primeira vaga pertence ao campeão do campeonato piauiense. Mais algum comentário, Flávio Meirelles? Só lembrando aos torcedores de Palmeiras e Coritiba que hoje à noite acontece o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena Barueri, a casa do Palmeiras nessa Copa do Brasil. Jogão imperdível, e a gente pode ter ao final da Copa do Brasil o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Corinthians campeão da Libertadores, Santos campeão paulista e o São Paulo, que até bem pouco tempo tinha muito torcedor dizendo que era um clube diferenciado, realmente vai ser diferenciado, vai ser o único sem título no ano. E já que o Flávio começou, vamos falar do jogo entre Palmeiras e Coritiba hoje pela Copa do Brasil. Hoje tem final da Copa do Brasil. Palmeiras e Coritiba decidem quem vai ser o campeão de 2012, quem garante vaga na Libertadores do próximo ano. Afastado de uma final nacional desde 2000, quando venceu a Copa dos Campeões, o time paulista tenta partir para o Paraná na semana que vem com a vantagem de não ter tomado gol em casa. O jogo de hoje é o primeiro jogo da final e acontece a partir das 21h50 na Arena Barueri. Marcos Assunção, um dos líderes do grupo, está recuperado de lesão na coxa e afirmou que só pensa em vencer ou empatar em 0-0. Qualquer outro resultado, na opinião dele, não pode ser considerado bom, especialmente pela pressão que ele espera receber no Couto Pereira. Com ingressos esgotados em 3 dias e o chamado Corredor Viverde programado para receber os jogadores, a expectativa é de que a Arena Barueri se transforme em um caldeirão, lembrando os velhos tempos do Palestra Itália. O clima pede superação e vai ter com Maurício Ramos, que joga mesmo com edema na coxa esquerda, e com Valdívia, que deixou problemas particulares com a família de lado para poder estar em Barueri. Do outro lado, o Coritiba deve ter 3 desfalques para o primeiro jogo. Ayrton lesionado e Sérgio Manuel suspenso estão certos. Já o atacante Roberto foi relacionado para o confronto.
mas ainda é dúvida por causa de uma contratura muscular sofrida diante do Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele confirmou a entrada de Jonas no lugar de Ayrton, mas ainda não definiu quem vai ser o substituto de Sérgio Manuel e quem pode entrar no lugar de Roberto. Até o momento, o Coritiba só fez apenas um gol em 5 jogos disputados como visitante na atual edição da Copa do Brasil. Comentários, Flávio? Sim. 2 desfalques que chamam a atenção. No Palmeiras, um desfalque significativo, que é o Henrique, que foi remanejado da zaga para o meio campo e tem feito ótimas partidas aí pelo Palmeiras. Foi expulso naquela confusão que teve com o Edilson, lateral do Grêmio, no jogo da semifinal. Fica de fora, embora não tenha tido motivos para ficar de fora. Fica aí a crítica ao árbitro e a quem não anulou a expulsão. E no Coritiba, grande desfalque. Sérgio Manuel estava jogando no interior de São Paulo. Coritiba, olho clínico, contratou, estava jogando muita bola nesse Coritiba e vai fazer muita falta, um pulmão ali no meio campo do time paranaense. E em épocas de 2012, quem sabe o Palmeiras não exorciza ou não se liberta daquele 6-0 da Copa passada, da semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Ou o Coritiba vence a final, já que é a segunda vez seguida que tá tentando esse título. E voltando, vamos falar das quartas de final da Copa Zona Leste Sub-15. O Samaritano venceu por 1-0 o Anita Ferraz. Já Barreirinha e Anita Ferraz ficaram no 0-0 e foram aos pênaltis, com a Anita Ferraz vencendo por 5-4. O Meio Norte foi derrotado por 4-1 pelo São Paulo. E Planalto Uruguai e Agripino Dias ficaram no 1-1 no tempo normal, mas nos pênaltis o Agripino Dias venceu por 8-7. E já se tem definidos todos os 4 times do Grupo Norte classificados para a próxima fase do Campeonato Piauiense Sub-18. Do Grupo Norte, Grupo Sul, Fluminense, River, Picos, Barras, Parnaíba, 7 cidades e 4 de julho já estão garantidos. Restam apenas 3 vagas, todas do Grupo Centro, que vão ser disputadas até a rodada final no próximo domingo. E o goleiro Vitor começou a treinar ontem no Atlético Mineiro. O jogador, que foi contratado após se destacar pelo Grêmio, participou das atividades na cidade do Galo e vai estrear no domingo no duelo contra a Portuguesa. No time mineiro, o atleta reencontra o preparador de goleiro Chiquinho, com quem já trabalhou no Grêmio e na seleção brasileira. Logo após o treinamento, o Vitor foi apresentado para a torcida atleticana e garantiu que não vai sentir falta do ritmo de jogo. Vitor ainda lembrou que já atuou com alguns atletas que estão no Atlético Mineiro e destacou que a boa recepção que teve em Belo Horizonte ajuda na adaptação. Questionado sobre os fatores que motivaram a saída do Grêmio, Vitor citou a busca por novos desafios e a ambição em ganhar títulos como fatores importantes para deixar o tricolor gaúcho. O novo goleiro atleticano também falou que pensa de forma semelhante ao presidente Alexandre Calil, o que contribuiu para a vinda para o Belo Horizonte. E ainda falando em Atlético Mineiro, o presidente do clube, Alexandre Calil, disse que o grupo de investidores que repassa os direitos econômicos de André para o clube mineiro vai pagar hoje a primeira parcela ao Dinamo de Kiev para liberar o atacante para assinar um novo vínculo com o clube mineiro. De acordo com o presidente atleticano, a dívida do clube ucraniano com André não vai interferir no novo contrato com duração de até 2016. Com isso, o novo vínculo deve ser assinado nas próximas horas para o atleta ter condições legais de jogo. O contrato com o Atlético se encerrou no último sábado e o atacante ficou de fora da vitória sobre o Grêmio. Apesar do clube mineiro já ter um acerto com o jogador para o novo vínculo por causa de uma dívida do Dínamo com André, o grupo de investidores atrasou o pagamento da primeira parcela. Assim, André não pôde assinar novo contrato com o Atlético, mas Alexandre Calil garantiu que o problema vai ser solucionado e que o atacante precisa acertar seus problemas com o Dinamo de Kiev à parte, sem atrapalhar o seu desempenho no time mineiro. E ontem tivemos também Série D. Sobradinho e Craque de Goiás ficaram no empate sem gols. E hoje, além da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Coritiba, como a gente já falou, tem Série D. O Volta Redonda recebe o Nacional de Minas Gerais às 20h30. Vamos falar de uma notícia que apareceu hoje de manhã sobre a seleção francesa. Um dos maiores ídolos do futebol francês, Zinedine Zidane, pode seguir sua carreira na seleção do país, agora como treinador. O atual diretor de esportes do Real Madrid está sendo cotado pela Federação Francesa de Futebol para assumir o time após a saída do técnico Laurent Blanc, e seu nome já está ganhando forças nos bastidores. Enquanto o ex-técnico do Olympique de Marselha, Didier Deschamps, é o sucessor sugerido por Blanc, depois que ele abdicou do cargo de técnico, o presidente da federação, Noël Le Graët, pensa em Zidane
Zidane como uma boa alternativa para a seleção. Segundo o jornal L'Equipe, o dirigente já teria até começado a conversar tanto com o diretor do Real quanto com Deschamps e ambos estariam com as mesmas chances na disputa para assumir o cargo. Zidane, por sua vez, já até admitiu a possibilidade de se tornar técnico de futebol um dia ao completar 40 anos na semana passada. Chegou a dizer que pensava em comandar a seleção francesa dentro de 10 anos. Flávio Meirelles, Zinedine Zidane é um nome forte para a seleção francesa? Olha, seguindo o rumo natural das coisas, o treinador que deveria assumir a seleção francesa deveria ser o Didier Deschamps. Vem fazendo trabalhos sólidos ao longo aí dos últimos anos, foi finalista de Liga dos Campeões com o Mônaco, trouxe a Juventus da Série B para a Série A do Campeonato Italiano, depois do Calcio, lá do Calcio Caos, e fez boas temporadas com o Olympique de Marseille. Mas quando você percebe uma tendência que vem acontecendo nos últimos anos no futebol mundial, da contratação de grandes ídolos das seleções para o cargo de diretor técnico, técnico, aliás, isso aconteceu no Brasil com o Dunga, que era um ídolo para boa parte dos brasileiros, era o capitão do Tetra. Exatamente, só para alguns, bem frisado. Aconteceu na Alemanha com o Klinsmann sendo nomeado treinador, aconteceu na Holanda com o Van Basten. Às vezes são caras que não têm experiência de estar ali no banco de reserva treinando, mas a vivência dele no futebol, o respeito que os atletas têm para com ele, até porque quando você é treinador de futebol, você tem toda uma equipe, toda uma comissão técnica, cada um trabalhando com um aspecto. Enfim, o Zidane, no caso, se for escolhido, vai ser muito mais por ser uma referência para os jogadores do país, por ser uma referência para todo o país, para o país como um todo. Enfim, no ritmo natural das coisas, o treinador deveria ser o Deschamps. Mas nessa tendência aí dos últimos tempos aí de ídolos assumindo seleções, as chances do Zidane são muito grandes. Agora, como nós vimos no caso do Dunga, é uma faca de dois gumes, né? Pode funcionar muito bem, mas também pode ser um tiro no pé, como foi talvez essa contratação. O Dunga, os números do Dunga são bons, mas o time nunca encantou a torcida. E há uma coisa muito especial nisso também. Nem todo grande craque entende muito de futebol. A gente pode parar para pensar, o Pelé foi bizonho, ele é bizonho quando ele comenta futebol. Ou qualquer outra coisa. O Falcão foi um cracaço de bola na seleção brasileira, ele fracassou, embora tenha sido ele o autor foi ele quem plantou a sementinha do Tetra, foi ele que convocou pela primeira vez para a seleção brasileira Mauro Silva, por exemplo, que foi um dos pilares defensivos da equipe na Copa de 94. Há sempre uma desconfiança sempre muito grande por parte da torcida e de quem quer que seja. E já que falamos no nome do Dunga aqui, o nome do Dunga que está sendo especulado para assumir o Flamengo. Flávio, vai ou não vai? Luiz Penido, lenda do rádio brasileiro, afirmou ontem que o Dunga já aceitou ser treinador do Flamengo. O que a diretoria do Flamengo faz agora? Trabalha internamente para quebrar todas as ressalvas que diretoria, conselheiros, o raio que o parta tem para com Dunga, ou seja, torcedor flamenguista. Dunga, o capitão do Tetra, ex-treinador da seleção brasileira, comandou a seleção brasileira em 2010, deve ser o novo treinador do Flamengo. E já que estamos falando de Flamengo, o time conseguiu convencer Diego do Wolfsburg a voltar ao Brasil. O clube da Gávea vê o ex-santista como nome ideal para substituir Ronaldinho Gaúcho como camisa 10 da equipe. O meia gostou da proposta rubro-negra e deu aval para que os dirigentes do Flamengo fossem à Alemanha para negociar um acordo com o Wolfsburg, e as informações são do jornal Extra, nada oficial. O diretor de futebolzinho foi o responsável pelo primeiro contato com o Diego. A conversa deixou o Flamengo confiante. O vice de finanças viajou para a Alemanha na semana passada. O Cartola está na Europa para diminuir o preço da transferência do atleta. O Wolfsburg não pensa em liberar Diego para mais um empréstimo, acordo que foi feito com o Atlético de Madrid na temporada passada.
Com o auxílio de um advogado, Levi quer diminuir a pedida do clube alemão, 30 milhões de reais. O meia está no Brasil e faz tratamento de uma lesão no joelho no Santos. Diego admitiu a aproximação do Flamengo. Diego quer receber 1 milhão de reais por mês em 2 anos de contrato com o Flamengo. A diretoria também vai tentar reduzir esse valor com o argumento de que o jogador está perto de Mano Menezes e tem a chance de voltar para a seleção brasileira. Zinho vai para São Paulo para a nova rodada de negociações. Alguém já viu essa história antes? Porque ele vai vir para assumir a camisa 10. A camisa 10 do Flamengo, ultimamente, não tá muito boa. Olha, mas a gente pode fazer um paralelo aí do que foi o Ronaldinho e do que pode ser o Diego. O Ronaldinho voltou pro Flamengo já em baixa, já depois de um ápice com a camisa do Milan, ele caiu e veio pro Flamengo em baixa, depois daquele leilão todo envolvendo Grêmio e Palmeiras também. E o Diego, pelo contrário, o Diego fechou a temporada jogando muita bola no Atlético de Madrid, foi campeão da Copa UEFA, importante na temporada do Atlético de Madrid, e é muito novo ainda. Se você parar pra pensar, o Diego não chegou aos 25 anos, pô. O Diego é muito novo, é mais novo do que o Robinho, eles apareceram juntos no Santos, e é muito bom jogador. Se o Flamengo contratar, tá aí um grande reforço, provavelmente a melhor contratação do futebol brasileiro em 2012, se for fechado de fato. Lembrando que o Cáceres chegou ontem ao Flamengo, vai ser a melhor contratação que o Dunga, Flávio. Qualquer coisa é melhor contratação que o Dunga na Ilha do Rego Monteiro. Mais contratações aqui. A produtora tá passando informações que o Rafael Marques deve ser anunciado no Botafogo na terça-feira. E mais uma novela no futebol brasileiro. O Santos liberou o Borges pra fechar contrato com o Cruzeiro. A troca deve ser feita hoje à tarde. Lembrando aos torcedores do Botafogo que eles não esperem muita coisa do Rafael Marques. Conheço o jogador, é um jogador nota 6. E ainda tem Sidorf no Botafogo, e a saída de Louco abriu fora a debandada geral que teve no Botafogo. Botafogo aí, os torcedores do Botafogo numa manifestação de demência já estão chamando o Sidorf de Sidão. Menos, né, minha gente? Menos, pelo amor de Deus. Louco abriu que deve acertar com o Figueirense ainda hoje. Mas a diretoria do Coritiba já anunciou interesse no Louco Abreu e já procurou o atacante uruguaio. Também tem proposta da Arábia Saudita. O Louco Abreu aí que está sendo muito requisitado no futebol. Nesses últimos menos dias, no Botafogo. Nesses últimos dias eu tenho achado o Louco Abreu um pouco Flávio, né? Muito cobiçado aí e tal. E lesionado também, né? Sem jogar um pouco. Verdade, Flávio. E enquanto perde os seus principais jogadores, casos de Borges e Allan Kardec, o Santos praticamente fechou mais 2 contratações modestas. Bruno Pérez, de 22 anos, que estava no Guarani, e João Pedro, de 20 anos, que defendia o Palermo da Itália. João Pedro foi revelado pelo Atlético Mineiro e atuou com Neymar na seleção brasileira sub-20 de Ney Franco. O meia só aguarda o resultado dos exames médicos para assinar contrato com o Santos. Já Pérez é considerado a terceira opção da lateral direita do Guarani, que conta com Oziel lesionado e Chiquinho, atual titular da posição. Os 2 novos reforços fazem parte da nova política da diretoria santista, que procura atletas jovens no mercado para lucrar com futuras transações. Bruno Pérez despertou o interesse do Santos por causa do bom relacionamento com o Audax de São Paulo, clube que detém os direitos econômicos do jogador. É a segunda transação entre os 2 clubes nessa temporada. Antes de Pérez, o Santos contratou o zagueiro Everton Páscoa, que também estava na reserva do Guarani, mas pertence ao Audax. O lateral, que chegou ao Guarani para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, disputou 33 jogos pelo time de Campinas e não marcou nenhum gol. Flávio, boas contratações do Santos agora? O João Pedro, ele não é um reforço para a torcida do Santos se empolgar. É um jogador, foi revelado no Atlético, disse, saiu muito cedo pro futebol italiano, foi pro Palermo, disputou aí o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, naquele time do Lucas, do Neymar, do Galhardo, do Wellington, mas é um jogador nota 6, como eu costumo falar. O Bruno Pérez, embora reserva do Guarani, fez boas partidas, inclusive contra o Santos no Campeonato Paulista, e parece ser um bom lateral, embora lá no Santos tenha uma grande
uma grande concorrência pela posição. Tem o Maranhão, que foi titular, ferrou em Libertadores. Tem o Futile, que foi contratado para ser o cara da lateral direita e se machucou. Tem o Henrique, que é pavoroso, é um volante nota 6 e é um lateral nota 2, horrível. O Flávio só dá nota 6, vocês estão vendo, né, gente? Ele é muito exigente. Os critérios dessa sua avaliação, Fabio. Nota 6 é aquele cara que não é tão ruim como o Henrique é lateral, nota 2, mas não é bom, não vai ser o cara que vai chegar, vou arrebentar aqui, não. O Bruno Pérez tem mais potencial do que o João Pedro, embora seja um pouquinho mais velho. E não teve notícia muito boa ontem na Inglaterra. Os torcedores do Arsenal foram surpreendidos com a notícia ontem à tarde. Por meio do seu site oficial, o atacante holandês Robin van Persie, artilheiro do campeonato inglês na última temporada, anunciou que não renova seu contrato com os Gunners. O atacante de 28 anos tem mais um ano de contrato com o clube londrino e já no mês de janeiro pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Robin van Persie fez 37 gols em 48 jogos na última temporada pelo time inglês. Barcelona e Manchester City foram alguns dos clubes que manifestaram o interesse no atleta. Além de Barça e Manchester City, há também a concorrência da Juventus. E inclusive pode acontecer um grande balaio de gato. O Robin van Persie pode acabar parando o Manchester City. O Dzeko pode sair do Manchester City e parar na Juventus. A Juventus que tá, acho que passando a mão em todos os times aí, pegando os seus melhores jogadores. E ontem acertou a contratação do zagueiro brasileiro Lúcio, que defendeu a seleção brasileira por quase uma década e que estava defendendo a Inter de Milão na última temporada italiana. Nosso time já tá curtinho, mas ainda vamos falar. O Iniesta ontem tava fazendo tweetcam no Twitter e disse que ele não acha que vai ser considerado o melhor jogador para ganhar essa bola de ouro, porque ele não tem chances contra o Messi. Não tem chances contra o Messi e também não fez uma temporada tão boa quanto o Cristiano Ronaldo. O terceiro lugar pro Iniesta fica de bom tamanho, ainda que ele tenha feito uma Eurocopa excelente e irrepreensível. E ontem tivemos Série C, em jogo marcado em consequência da determinação judicial de incluir o 13 na Série C de 2012. Salgueiro e 13 estrearam na Série C ontem. Melhor pro Carcará, que venceu o jogo com gols de Alemão aos 42 minutos e Clepson aos 13 da etapa final. O resultado deixou o Salgueiro na coliderança do Grupo A, com seus mesmos 3 pontos do Paysandu e exatamente o mesmo saldo de números de gols marcados. Já o 13 figura por enquanto na lanterna da chave ainda sem pontuar. Jogadores da equipe paraibana reclamam de falta de entrosamento após o jogo. O 13 só não sofreu mais gols porque o goleiro Danilo conseguiu segurar o ataque salgueirense por quase todo o primeiro tempo. Na próxima rodada, o Salgueiro joga novamente em casa no próximo domingo contra o Santa Cruz em clássico pernambucano. E vamos dar mais notícias aqui. Juliana e Larissa estão nas oitavas de final do Grand Slam de Etarfe. Ao vencer as americanas, estão invictas na competição. E ontem a gente teve Campeonato Aberto de Voleibol 2012, que aconteceu no Sesc Ilhotas. O Teresina Vôlei venceu a seleção infanto do IFP por 3-0 em 25-19, 25-20 e 25-12. Tempo curto, Universitária Esportiva volta já. Eles sumiram, mas não foram embora e nem acabaram-se. A volta dos que não foram. Dia 7 de julho, na Tenda Alternativa. Crazy Mary, cover do Biogen e Clube dos Canalhas. Matanza Cover e mais. A banda cover do Silverchair, Fogonade. Essa é pra você não ficar em casa. Transmissão do UFC. Dia 7 de julho, na Tenda Alternativa. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. E pra galera tuiteira que quiser conversar com atletas olímpicos, hoje vai rolar um tuitaço através da hashtag BR em Londres, BR maiúsculo em Londres. Os atletas que vão estar disponíveis para as conversas mais imediatas através das contas @Thiago Camilo Judô, @Hugo Oyama, @Lara Sincro Nado, Lara Nado Sincro, desculpem,
e @DanielDias88. Repetindo, @Thiago Camilo Judô, @Hugo Oyama, @Lara Nado Sincro e @Daniel Dias 88. Eles vão estar hoje a partir das 14 horas online no bate-papo no Twitter através dessa hashtag. Repetindo, hashtag BR maiúsculo em Londres. BR em Londres. Reforçando os jogos de hoje, a gente acabou não falando, hoje também tem Campeonato Piauiense Sub-18, Fluminense encarando o Alto Esporte às 17 horas no Lindolfo Monteiro. Ainda no Lindolfo Monteiro também tem Piauí Craque às 19 horas. E quem quiser mandar suas sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente no telefone 3237-1619. Repita! 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem aí, universitarioesportiva@hotmail.com. Repita! universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira, e claro, com a participação de Flávio Meirelles. O programa que é a realização da FM Universitária 96,7. A gente volta amanhã a partir das 11 horas. Sintonize na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Repórter Nacional.